Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí, o podcast que explora o universo da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Eu sou Milena Saneco e hoje estamos falando diretamente do RH Summit aqui em São Paulo. Ao meu lado eu tenho o Tuti, da Profera. O Tuti vai se apresentar agora para vocês, para a gente poder seguir aqui. Por favor, Tuti, fala um pouquinho da Profera, fala um pouquinho da sua carreira. Beleza, Milena. Primeiramente, muito obrigado a você e a Entraliza, pelo convite para estar aqui nesse bate-papo no RH Summit. Bom, eu sou o Vitor Lambertucci, mas todo mundo me conhece como Tuti, tá? Então fica mais fácil de decorar. É fácil mesmo, né? Eu sou expert em DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, também sou palestrante, tá? Inclusive estou concorrendo ao Top of Mind de RH como palestrante. Fica a dica! Apoia um trabalho que a gente faz na Profera, que é de desenvolver talentos, tá? Pensando realmente na construção de uma cultura inclusiva forte de resultado nas companhias. Porque quando a gente coloca as pessoas no centro, a gente consegue gerar mais produtividade, lucratividade, o resultado vem também, né? Exatamente. Com base nisso, para que a gente então tenha uma cultura forte, inclusiva e que dê resultados. O que é o RH estratégico para você e como que esse RH estratégico chega nisso? Chega nesse resultado que a gente quer. Legal, Milena. Eu acho que, pessoal, o RH estratégico, né, necessariamente parte das pessoas. E uma coisa que eu sempre provoco, Milena, é que você não precisa deixar o negócio de lado para ter foco nas pessoas e nem deixar as pessoas à tangente para concentrar os seus esforços no negócio. O RH estratégico é aquele que consegue manter as pessoas como protagonistas, porque é para nós, é com nós, é por nós, né? Mas no fim das contas não deixa de ter o alinhamento com o business. Então, como que a gente gera resultado, ainda assim construir uma cultura que impulsiona e acolhe todas as pessoas, né? Sem falar que a gente está no país que foi reconhecido como o DNA mais plural do planeta. Não tem como a gente não pensar nisso. E quando a gente cria um produto, a Integraliza tem um produto, a Profera tem um produto, todo mundo tem algo para vender. Sem dúvida. Né? E para a gente se conectar com os nossos públicos, pessoal, se a gente não tem representatividade, se a gente não cria um espaço de pertencimento, a gente não consegue conectar com quem está lá fora, com o público consumidor. Então, para isso, o RH estratégico ele precisa conciliar esses dois pontos e parar de apartar o RH aqui, o negócio acolá, mas que o RH estratégico ele realmente seja cada vez mais presente e alinhado com a estratégia do negócio. Exato, que participe das decisões, né? Sim. A gente já participa das decisões. Muito bom. E como que a gente faz isso? Muito bom. Eu acho que um dos pontos fundamentais, eu tive a oportunidade de fazer alguns painéis aqui no RH Summit, que é esse maior evento de RH da América Latina que a gente está participando, que é tão legal, né, meu? É isso. E eu falei com a Unilever, falei com Vale, falei com Dafit, com Farm, enfim, várias empresas muito incríveis que, né, têm um posicionamento muito importante de referência nas áreas em que atuam. E uma coisa que se falou muito é que o RH realmente, às vezes, tinha a sala do RH, passa lá no RH, né, uma frase que a gente conhece. E agora a gente precisa que o RH ele seja mais transversal, que ele realmente esteja conectado com todas as áreas, né? Teve até uma pessoa do painel comigo, acho que foi o Benat, ele da T-Systems. Ele falou o seguinte, que o RH tem o maior privilégio da empresa, o acesso às informações, o acesso ao board, à diretoria, mas isso não pode parar no RH. O RH ele tem que ser esse interlocutor que conecta as áreas, sabe? Então, se a gente criar uma estrutura de comunicação, de educação, de gestão, que realmente é mais integrada, né, capilarizada no negócio, eu acho que o RH tem que partir por aí para se tornar mais estratégico. Muito bom, muito bom. Você falou uma coisa que eu lembrei, né, do RH, passa lá no RH, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha um colaborador que ele sempre estava presente nos processos de desligamento. O apelido dele na empresa era Facão. Nossa! Não é um apelido muito legal de se ter, né? Não, ninguém quer ter esse apelido, né? Porque isso é visto como uma coisa ruim, sim, né? Então ele passava, todo mundo, onde ele entrava, todo mundo já ficava tremendo de medo, né? E o RH carregava esse estigma de processos, de burocracia e de facão. Né? É ruim isso, né? É muito ruim. E assim, claro que isso é um dos papéis do RH, né? O encerramento de ciclo, o desligamento, a demissão faz parte da jornada. Sim, mas eu acho que o RH ele tem que ser muito mais do que isso. Não só o DP, a parte burocrática, a parte do desligamento, mas realmente trabalhar a construção, a manutenção e a evolução de uma cultura que realmente impulsiona e acolhe todas as pessoas. Cuidar da jornada completa, do onboard e offboard. É isso. Quais são os desafios?
Cara, eu acho que assim, primeiro que a gente está vivendo um momento de transformação muito intensa, né, Milena? Acho que, claro que a transformação digital nos acompanha desde os primórdios, mas a gente tem que reconhecer que a gente está num momento de acelerado, né, pessoal? Toda hora tem uma inteligência artificial nova, agora tem os agentes de IA, a gente está se preocupando se eles vão roubar nossos empregos, se eles vão ajudar a gente a progredir, né? Então, acho que o desafio é ter uma visão um pouco mais preditiva de mercado, que é complicado, porque toda semana, todo mês as coisas estão mudando, mas você ter realmente assim, um grupo de trabalho, de pessoas que estão pensando, olhando para o mercado, tendo um pouquinho mais de prevenção e não só de reação no que está acontecendo, é um dos pontos fundamentais para a gente transitar por essa zona tortuosa, complexa, ambígua, não linear, que a gente está vivendo o famoso mundo bunny. Mundo bunny. E como que você vê esse futuro? Olha, eu vejo um futuro desafiador, sim, tá? No sentido de que a gente vai ter que aprender a lidar com coisas que a gente não conhece, né? A gente tem dados que mostram que, sei lá, 40% das funções vão deixar de existir, vão surgir outras, pelo menos, né? Varia um pouco de pesquisa para pesquisa. Tem tecnologias que a gente nem sabia que iam ser, que era só ficção científica, era coisa que você via no filme e hoje já é realidade. E já é realidade. Então, realmente vai ser complexo, realmente, como a gente falou, não linear. Vai ter muitas descobertas, mais perguntas para se fazer do que respostas na mesa. Exatamente. Mas eu acho que se a gente conseguir se manter, como a gente falou lá no início, centrado nas pessoas, né, no que faz sentido para elas, no que realmente engrandece a gente como sociedade, sem deixar de lado o resultado, aí a gente consegue transitar por esse terreno tortuoso. Muito bom. Ó, eu vou... Vamos pra caixinha surpresa? Bora. Tira uma pergunta aqui. Vou tirar. Ai, meu Deus. Vamos ver. Acho que eu tirei mais de uma. Ah, não, é uma não, só. Não, é uma só. É uma só. Vou botar grande, ó. Uma frase que você ama usar no trabalho, mesmo que seja segue o baile. Uma frase assim comum? Mas eu quero explicação, só a frase não vale. Você vai ter que discorrer sobre isso aqui. Olha, eu vou usar uma que me veio à cabeça, que eu sempre falo, que inclusive eu mandei fazer uma plaquinha de madeira, pessoal, que eu coloquei na minha estante. Mas eu falo um vai com calma e o alma entre parênteses, para mostrar que nesse momento de tão turbilhão de emoções que a gente está vivendo, a gente não pode esquecer de parar para respirar e não esquecer que a gente está lidando com pessoas. Então a alma tem que estar sempre presente. Gente, que façamos um RH com alma, com um olhar atento às pessoas, muita escutativa, né, Tuti? Sim. Pra gente poder transformar, porque eu acho que no final é isso, é tudo sobre pessoas. Exatamente. Que a gente siga assim, pensando em resultado sim, produtividade, em performance, porque isso é importante, isso move os negócios. Exatamente, né? Mesmo porque são as pessoas que vão trazer esses resultados. Exatamente. Não adianta você ter a empresa, você ter ferramenta, você ter recurso, você ter processo, e as pessoas não estarem capacitadas e dispostas fisicamente, mentalmente, né, para executar isso da melhor forma possível. Não vai adiantar nada. Não vai. Isso que você falou, essa palavrinha vale a gente frisar. Escuta ativa. Para as pessoas realmente participarem, construírem uma carreira na companhia, quererem desenvolver e gerar resultado, a gente precisa escutar, a gente precisa trocar, né? Então, às vezes, trocar um pouquinho da oratória pela escutatória é importante. Muito bom. E é um exercício, não é? É um exercício constante, diário, Milena. Eu sou comunicador de formação, sou publicitário e jornalista, formei no FMG, sou mineiro de BH, apesar de estar 8 anos em São Paulo. Deu para ver um pouquinho do sotaque. Não sai de mim, eu saio de Minas, mas Minas não sai de mim. Mas realmente é um exercício constante. Mesmo quem estuda comunicação, quem trabalha com isso, cara, a gente tem uma tendência a querer se colocar, se posicionar, ser ouvida, ser ouvido. Mas quando a gente tem que se calar e realmente abrir os ouvidos para se conectar com o que a outra pessoa está falando, a gente tem dificuldade. E você sabe uma coisa que saiu muito aqui? Que antes da gente ouvir o outro, a gente precisa se silenciar para ouvir a nós mesmos, porque a gente não faz isso. Sim, isso da escuta interna também, do autoconhecimento, é super complementar, com certeza. Muito obrigada. Tem alguma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, para a nossa audiência? Com certeza. Primeiro, obrigado novamente, Integraliza, você, Milena, pelo papo super produtivo, ainda que rapidinho, depois a gente continua esse café. Vamos continuar. Vamos continuar, mas eu deixo os meus contatos, o meu arroba é o FalaTuti, FalaTuCCI no Instagram. Pode se conectar comigo lá e o arroba ProferaEdu
que você pode achar no Instagram também para saber mais do que eu faço, para se conectar. E eu conto com o seu voto no Top of Mind de RH. É só entrar no site do prêmio e votar lá para palestrante e mentor Vitor Lambertucci. Um prazer, muito obrigado. Muito obrigada, Vitor. Espero que esse restinho de RH Summit seja incrível para você e para a gente estar sendo aqui. Para nós. Muito obrigada e te aguardo em Campinas para o nosso Centralizando. Quero ir lá, com certeza. Eu com certeza vou te receber. Muito obrigada. Obrigado.